Eclesiastes capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor: Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Muito bem, nós estamos examinando esse texto, que não é um texto tão popular entre os cristãos e nas igrejas. Poucas vezes você encontra um grupo ou uma igreja estudando este livro. Talvez pelo tom que muitas vezes ele tem pessimista, talvez porque Salomão esfrega na nossa cara algumas verdades indesejáveis, talvez porque ele denuncia o nosso apego e a nossa confusão e talvez até um engano nosso em olhar para este mundo inteiro caído e considerá-lo como sendo algo que de fato seja o fim da nossa vida. E muita gente trabalha e vive a vida inteira simplesmente por coisas dessa terra caída. Muita gente vive e se esforça e perde todas as suas energias e desgasta todas as suas esperanças debaixo do sol, correndo atrás de algo que Salomão vai chamar de vapor, correndo atrás do vento, correndo atrás de uma grande ilusão. E então o autor de Eclesiastes, depois de examinar tudo debaixo do sol, sendo ele o homem mais sábio que já pisou esta terra, sendo ele este homem que foi dotado por Deus por grande sabedoria, ele fez todas as contas que você jamais irá fazer. Ele fez todas as observações que você já fez e tantas outras que você também não vai fazer. E ele examinou tudo debaixo do sol e ele chega a conclusões que são extremamente contundentes para nós. E o centro dessas conclusões todas resume-se de que debaixo do sol eu posso até achar alguma alegria, eu posso achar algum tipo de contentamento, mas eu jamais acharei a plena satisfação. E debaixo do sol eu jamais encontrarei a plena realização e felicidade, pois essas estão escondidas em Deus acima do sol. Mas por outro lado, tudo isso que está debaixo do sol aponta para uma realidade superior, aponta para uma vida inefável, aponta para algo que nós só conhecemos em termos de raça através de Adão, mas nós pessoalmente sentimos saudade, sem mesmo saber de fato do que nós estamos sentindo saudade. E então, considerando estas questões todas, nós começamos desde o capítulo 1 de Eclesiastes, e nós vimos Salomão tratando de várias questões. Primeiro ele vai definir que tudo na nossa vida não passa de vaidade, não passa de ilusão, de vapor. Ele vai observar que a vida é uma eterna mesmice. E quando ele fala isso, nós ficamos extremamente confusos e muitas vezes desanimados com a vida. Mas depois, quando nós chegamos no capítulo 3, e nós estamos examinando o capítulo 3 já há 2 semanas, nós descobrimos que esta vida que é tantas vezes repetitiva e tão frágil, ela não é um acaso ou fruto de um acaso, mas Deus está no governo dela. E Deus estabeleceu para cada um de nós tempo para todos os propósitos dele na vida de cada um de nós. E então, mesmo que seja repetitivo e mesmo que seja frágil, nós sabemos que não está fora de controle e nem está largado, porque Deus tem exercido um controle e um governo sobre esta vida. E mesmo em muitas repetições, existe um ensino constante de Deus para nós, porque Ele está trabalhando em nós para nos levar a ser exatamente aquilo que Ele quer que nós sejamos. Ele está nos colocando dentro de uma escola em que muitas vezes eu vou atravessar por um ano e ser aprovado no final dele, não terei que repetir mais aqueles estudos, e outras vezes nós seremos reprovados e nós teremos que repetir tudo de novo. E então o autor de Eclesiastes diz: há tempo para tudo,
Há tempo para tudo na sua vida, há tempo para tudo que Deus planejou para você. Essa foi a primeira parte do capítulo 3. Agora, quando nós entramos na segunda parte, nós vamos trabalhar com uma outra questão. O autor de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem para que o homem temesse a Deus. Mas nós fizemos algo terrível com isso. E este é o tema da nossa mensagem de hoje. Deus colocou a eternidade no nosso coração para que nós o temêssemos. Mas nós gostamos de ficar inventando ídolos para substituí-lo. É disso que Salomão está falando aqui. É disso que o pregador está falando. Ele está demonstrando que nessa onda da nossa vida, onde Deus separou tempo para tudo e construiu todas as coisas, e Ele deixou um gancho em todos os lugares, um cabide, onde eu posso encontrar um marco da existência de Deus, um marco da vida como Deus havia idealizado para nós antes da queda, um marco da vida que Deus tem preparado para nós depois da redenção, depois do fim de todas as coisas, um marco de quem é Deus. Isso está presente em toda a criação, e apesar de nós termos a condição de descobrir isso e de encontrar estes sinais, nós não temos a capacidade de compreendê-los corretamente. E então o que nós fazemos? Ao invés de tentar compreendê-los, nós criamos ídolos para as nossas vidas. E esses ídolos quem são? Esses ídolos são, em muitas ocasiões, pessoas que conseguem ter um pouquinho mais de percepção da vida, e então elas começam a ditar regras e ditam uma onda para a nossa vida. Se você pensar nesses movimentos, especialmente aqueles movidos pela música, você deve lembrar, especialmente aqueles já de meia idade, vocês devem lembrar que os Beatles, no seu tempo, eles ditaram tudo. Eles ditaram a filosofia da vida. Eles ditaram a moda. As pessoas ouviam Beatles não apenas para curtir uma música. Eles ouviam Beatles porque eles queriam saber o que os Beatles pensavam sobre tudo. E o que os Beatles pensavam sobre tudo era lei e era regra para muita gente. Isso não mudou. As novas gerações vão construindo outros ídolos. E esses ídolos, por vezes, vão frustrar as novas gerações. E eles vão adotar outros ídolos. Aqueles que são mais aficionados por economia, eles também têm os seus ídolos. Aqueles que vão dizer aquilo que deve ser a principal tendência econômica do país ou mundial. E alguns seguem cegamente o que essas pessoas vão dizer. Outros gostam de escritores. E alguns escritores, como por exemplo escritores de autoajuda, vão ditar a vida de muitas pessoas. Por exemplo, Paulo Coelho. E vez por outra eu vejo um cristão postando lá alguma coisa do Paulo Coelho no seu Facebook. Nós somos aficionados por ídolos. Mas por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós, embora saibamos que existe um Deus, que existe um governo absoluto sobre todas as coisas, nós queremos um ídolo bem perto de nós, bem compreensível e que nos faça entender as coisas de forma bem mastigada. E até essa necessidade nossa, na realidade, é um diagnóstico de algo que Deus colocou no nosso coração. E então eu gostaria de refletir sobre isso com vocês hoje. Deus colocou a eternidade do coração do homem para que o homem o temesse. Mas ao invés de temê-lo, nós ficamos inventando ídolos para ocupar esse espaço que Deus deixou em nosso coração. Vamos por parte. A primeira parte, então, eu gostaria de ver isso com vocês. Deus pôs a eternidade no coração do homem. É isso que Salomão está nos ensinando na primeira parte desse texto. Ele volta na questão do trabalho, que ele já examinou, e diz, olha, que proveito tem o trabalho naquilo com que, o trabalhador naquilo com que se afadiga. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. O também pôs a eternidade no coração do homem é uma conclusão que o pregador está tirando disso tudo. Ele está dizendo todas essas coisas que o homem faz, mesmo aquilo que ele faz fruto de uma imposição de Deus para afligir o homem, tudo isso no tempo certo acaba sendo formoso. Tudo isso na medida certa acaba sendo bom. É bom o homem comer do seu fruto, do fruto do seu trabalho. É bom ele se regalar com a vida. Essas coisas todas são gostosas. No tempo certo tudo isso é muito bom. E no tempo certo tudo isso nos remete a uma realidade superior. E então você olha para a vida e olha ao redor da vida e você percebe que não é só trabalho. Eu posso trabalhar, eu posso gostar de trabalhar, mas o trabalho não vai suprir completamente a minha vida.
Eu gosto do fruto do meu trabalho e posso me regalar com ele. Mas depois de eu me regalar com o fruto do meu trabalho, ainda um vazio haverá no meu coração. Eu posso me divertir, eu posso aproveitar cada fase da minha vida, e se eu aproveitar no tempo certo, vai ser formoso, vai ser maravilhoso tudo isso, mas ainda assim sempre haverá uma lacuna no meu coração. E por que essa lacuna está lá? Porque Deus pôs um impulso, um anseio por eternidade no meu coração. E essa peça, e essa lacuna, jamais poderá ser suprida por nada que está debaixo do sol. E então o que acontece? Quando eu olho para a criação, e eu deslumbro essa criação, eu vou me emocionar e eu vou achar algo belo, mas se eu tentar abraçar o que é belo na criação, eu não consigo. Eu vou olhar para o trabalho e para a recompensa do trabalho e vou encontrar algo extraordinário nisso. Essa mecânica, ela é maravilhosa. Mas se eu tentar descobrir o que dentro dessa mecânica é maravilhoso, eu vou tentar abraçar e não vou encontrar. E assim é em tudo. Se você admira a beleza humana, você vai olhar para essa beleza, você vai admirar, você vai se apaixonar por ela, mas quando você tentar abraçá-la, você não vai encontrá-la. Ou seja, a eternidade no coração do homem é exatamente essa busca por alguma coisa maior, por alguns porquês que você não vai encontrar. É a busca por alguma coisa que está lá, mas quando você vai pegar, ela não está mais. Ou ela não pode ser tocada, ela é intangível. Este é o anseio que corrói o coração do homem. Isso o pregador chama de eternidade no coração do homem. Deus pôs essa eternidade lá. Por isso que os grandes filósofos, eles sempre estiveram atrás de respostas às perguntas que são as perguntas universais, as perguntas mais pitorescas e mais extraordinárias da vida humana. Por que nós estamos aqui? Qual o propósito final da nossa existência? E cada um vai dar uma resposta diferente para isso, mas o pregador diz, essa pergunta está lá. E essa pergunta está lá porque ela é um sinal de Deus na minha vida. Ela é um sinal de Deus em tudo que Deus colocou, em tudo que Deus criou. E então esse gancho ele precisa ser entendido corretamente por mim. Nós vivemos um dilema porque não conseguimos encontrar novamente o caminho para a eternidade, embora nós o desejemos. Os homens fazem isso. O que todo compositor musical está fazendo quando ele compõe as suas músicas? O que todo poeta está escrevendo quando ele escreve os seus poemas? O que todo cientista está buscando quando ele desenvolve suas tecnologias? O que todo estudioso está buscando no final das contas? As respostas para a eternidade de Deus no nosso coração. O caminho de volta à eternidade. O que os homens estão buscando quando eles lutam para viver mais tempo? No ano passado, num dos finais de semana, o Fantástico apresentou uma reportagem interessante sobre uma família do Rio de Janeiro, que o pai era uma pessoa muito rica, um bilionário, e ele comprou para si um jazigo de criogenia. Ou seja, ele queria que o corpo dele fosse congelado, para que, quem sabe, daqui 100 anos, alguém descobrisse um jeito de fazê-lo tornar a vida e ele pudesse viver. E então, este homem está congelado em criogenia, em algum lugar nos Estados Unidos, e isso tem um custo muito alto, a manutenção, no contrato a coisa não foi muito bem feita, e está dilapidando todo o patrimônio que ele deixou para os filhos, está sendo dilapidado para mantê-lo congelado. Havia então um debate jurídico lá, se a família podia desfazer aquele contrato que foi assinado por aquele homem que está morto e congelado. Por que os homens fazem isso? Por que os homens criam para si câmeras para serem depositados depois de mortos? E isso já existia lá nas pirâmides antigas, quando os antigos faraós, eles eram embalsamados de tal maneira que o corpo deles fosse preservado. É o desejo de viver eternamente. É o desejo de continuar intacto eternamente. E esse desejo está no coração de cada um de nós, mas decifrar esse desejo é o grande desafio da nossa vida. Porque no final o que nós estamos querendo não é perpetuar a vida dessa carne. No final o que nós estamos querendo é reencontrar o caminho da eternidade. E então, uma vez que Deus colocou a eternidade no coração do homem, o homem vai viver com isso. E o homem vai encontrar em todos os cantos da vida um sinal que o remetam
a essa lacuna, a essa realidade do seu coração. Nós criamos ídolos exatamente para adorar aquilo que Deus colocou no nosso coração como uma semente dele. É por isso que Paulo, aos Romanos, no capítulo 1, ele vai falar exatamente disso. Ele vai dizer que os atributos invisíveis de Deus claramente são manifestados na criação desde o princípio. E por isso todos os homens são indesculpáveis, porque Deus pôs um sinal. Deus pôs um link no meu coração e Deus pôs um sinal em toda a criação de quem Ele é, da existência dEle e da eternidade dEle. O Dr. Richardson, um dos grandes missionários do século XX, ele escreveu vários livros, um deles é chamado livro Totem da Paz, e ele mostra claramente como as marcas de Deus estão em toda e qualquer sociedade e cultura. É a presença da eternidade no coração de todos os homens, não importa onde eles nasçam. E ele conta de uma época que ele foi com a sua família trabalhar junto com uma tribo, a tribo dos Sauís, na Papua Nova Guiné. E quando ele vai para essa tribo é uma tribo de canibais, ele chega, faz contato com eles e começa a viver lá, mas ele começa a ter uma grande dificuldade de evangelizá-los. Por quê? Porque quando ele conseguiu se comunicar e começou a contar a respeito do evangelho para eles, a coisa começou a funcionar do jeito contrário. Porque aquela sociedade, aqueles índios, eles eram aficionados por traição. A cultura deles era uma cultura de traição, onde o melhor traidor, ele se sobressaía e ele alcançava o lugar de destaque. E o traidor mais fraco, ele era morto, ele morria e ele virava o jantar de todo mundo. Então trair era uma questão de sobrevivência. E trair bem era uma questão de poder, de status. E então adivinhe, quando ele contou a história de Jesus, adivinhe por quem que aqueles homens se apaixonaram e passaram a idolatrar. Eles passaram a idolatrar Judas. E então, Dom Richardson diz que ele ficou com uma consciência extremamente pesada e chateado com aquilo, porque ele não tinha entendido corretamente a cultura, e quando ele apresentou o Evangelho, funcionou de forma contrária. E aí ele passa mais algum tempo lá e ele descobre que as tribos daquela região, elas viviam em guerra, o tempo inteiro em guerra, e essas guerras iam se tornando cada vez piores. E então, nesse contexto, ele começa a conversar com os líderes tribais e propor para eles que eles fizessem a paz, que aquele caminho que eles estavam trilhando, da traição, da guerra, não era um bom caminho. E então, num desses momentos decisivos de guerra, ele percebe que um daqueles líderes, propondo a paz, pega um de seus bebês, um dos bebês da tribo, e leva para propor a paz com uma bandeira branca para uma outra tribo. Ele leva aquele bebê e entrega para outra tribo, para que ele fosse criado pelos outros. E isso era um sinal de paz. E então ele encontrou o link, ele encontrou a eternidade no coração daqueles homens. E a eternidade era qual? Era que na tradição deles, uma criança, um bebê entregue pela vida da tribo inteira, servia para fazer paz entre aquelas duas tribos. E então ele mostrou e ele foi evangelizá-los, dizendo que Jesus é essa criança que foi entregue por Deus para que houvesse paz entre homens e Deus. E então ele consegue evangelizar aquele povo. E aí aquele povo descobriu e daí confessou para ele que eles já tinham percebido isso, porque quando ele chegou na tribo ele trazia um bebê. E eles então imaginavam que aquele homem veio trazer paz, porque quando ele chegou na tribo ele já tinha trazido um bebê. Quer dizer, o sinal já estava lá, a marca da eternidade no coração dele já estava lá, ela precisava ser codificada, ela precisava ser encontrada, e esse missionário a encontrou. E isso existe em todos os lugares, em todas as culturas e em todas as pessoas. É por isso que o pregador diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem, ela precisa ser decifrada. Os homens procuram todos ardentemente pela eternidade, eles apenas não sabem como encontrá-la. E aí nós vamos para a segunda parte do texto. A segunda parte do texto nos mostra que nós criamos ídolos. Ao invés de encontrarmos o caminho da eternidade, nós criamos outros meios, outras crenças para que nós possamos adorar. O homem busca conhecer essa eternidade, mas busca pelos meios errados. Ao invés de buscar pelo Criador, busca pela criatura. Veja só, eu devo me ocupar com as coisas que Deus criou, embora eu não me complete com elas.
Deus me deu uma ordem, a ordem é me ocupar com aquilo que Ele criou. Mas eu não devo tentar substituir Deus com as coisas que Ele criou. E este é possivelmente o maior problema de toda a raça humana, inclusive de nós cristãos. Nós ocupamos o nosso tempo muito mais com as coisas que Deus criou do que com o próprio Deus. Mas o pior, porque até aí eu podia dizer que eu estou cumprindo minha tarefa. Mas o problema é que eu tento satisfazer o meu coração com as coisas que Deus criou e não com Ele mesmo. E então eu vou colocar as pessoas no lugar de Deus, eu vou colocar as coisas, os patrimônios que eu posso adquirir nesta vida no lugar de Deus, eu vou colocar as grandes viagens que eu posso fazer nesse planeta no lugar de Deus, eu vou trabalhar por elas, eu vou morrer por elas, eu vou colocar o dinheiro para adquirir, para comprar e para fazer coisas debaixo do sol no lugar de Deus. Eu vou colocar o poder no lugar de Deus. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando resolver o meu anseio pela eternidade, não com o Criador, mas com as coisas que Ele fez, com que Ele criou. E esse é um grande problema. Nós fazemos substitutos para a eternidade. Todo o povo faz isso. Se você pegar a Bíblia do Antigo ou Novo Testamento, você vai encontrar sociedades construindo substitutos para Deus. Se você pegar a nossa história recente ou a nossa história atual, você vai encontrar uma sociedade criando substitutos para Deus. Por que há décadas atrás adoravam os Beatles? Por que agora adoram outros cantores, outros mitos? Porque o homem cria coisas para adorar. Ele busca alguma coisa que possa substituir o seu anseio por eternidade. E é isso que nós estamos fazendo. É mais ou menos aquela coisa do xamanismo. O que é o xamanismo? Quando você entra numa tribo, e aí já que eu citei Dom Richardson, vou citar isso também. Quando você entra numa tribo, o que você encontra nessa tribo? Você sempre vai encontrar uma figura do xamã, o pajé. E quem que é essa figura? Essa figura é uma figura mística, que ninguém sabe como, mas ele parece que ele transita entre o físico e o imaterial, e o metafísico. Ele transita entre o material e o espiritual. E então ele vai lá no espiritual, ele busca informações e ele traz para nós que estamos aqui na vida física, e então ele nos ajuda. Isso nós chamamos de xamanismo. E as pessoas se acostumam a adorar o xamã ao invés de adorar o Criador. Então o que acontece? As pessoas se tornam dependentes de pessoas extraordinárias que enxergaram coisas que os outros não enxergaram. É por isso que adoraram os Beatles, porque eles falavam de coisas que parece que a maioria das pessoas sabiam, mas não conseguiam escrever. Infelizmente é por isso que muitas pessoas adoram líderes religiosos, como pastores ou como padres, porque parece que eles transitam entre o eterno e o temporal, e eles trazem informações importantes do eterno, e nós seguimos essas informações. Só que ao invés de adorarmos o Criador, nós adoramos a criatura. E ao invés de seguirmos aquele que é eterno, nós seguimos o temporal que tem contato com o eterno. Parece ser mais fácil. Mas veja que o que Cristo fez foi exatamente acabar com esse sistema de xamanismo, onde eu dependia de alguém para entender o eterno, para encontrar o eterno, para achar o caminho para o eterno. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, você não precisa de xamãs. Você não precisa de ídolos. Deus pôs a eternidade no seu coração para que você pudesse encontrar Deus. Para que você pudesse saber que a sua vida é algo mais do que isso que nós estamos vivendo aqui. Para que você pudesse lembrar que a sua vida está conectada com a eternidade e não com a morte. A morte é consequência do pecado e nós vamos ter que enfrentá-la. Mas Jesus Cristo já venceu a morte. E a nossa vida está vinculada no eterno, que é o Senhor. Veja só, tentamos adorar criaturas em substituição ao Criador para tentar abafar o que Deus fez e o que Deus disse. Nós fazemos isso para tentar substituir aquele que é o único que pode dar prazer e satisfação verdadeira para o coração do homem. E você sabe disso, e eu sei disso. Mas ainda assim nós transgredimos. E então, o autor de Eclesiastes, ele faz o seguinte, o versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu
devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Ou seja, todo este trabalho de Deus de pôr a eternidade no coração do homem é para que nós o temêssemos, para que nós o adorássemos, o amássemos, para que as nossas afeições estivessem totalmente voltadas para Deus. Mas nas suas ilusões e na sua pecaminosidade nós fazemos exatamente o contrário. Ao invés de temê-lo, nós o desafiamos adorando a criação, ao invés de adorar o Criador. É exatamente por isso que todos nós estamos perdidos. E quando o pregador faz esse exame, veja, ele não tem ainda a figura de Cristo, ele tem uma promessa. E então ele está lidando com uma sociedade que não tem ainda, ou não está ainda impactada por Cristo, e nem está desfrutando dos prazeres, ou da vida prazerosa debaixo da graça. Então a sociedade viu que tem o hábito de trocar Deus pela sua criação, que busca a eternidade, mas não a encontra, que vislumbra Deus em tudo, mas não sabe decodificar isso, e não sabe perceber que o que eles estão adorando na realidade é o Criador, mas eles não sabem, então eles adoram a criatura. E então a última parte desse texto para nós, ela nos chama a considerar o seguinte: em Jesus nós podemos encontrar o caminho da eternidade para os nossos corações. Deus pôs a eternidade lá, um sinal de que eu nasci para algo maior do que isso, para algo melhor do que isso, que eu nasci, eu fui criado para algo absolutamente diferente do que eu estou vivendo. E aí eu busco satisfazer este anseio do meu coração com coisas, com criações de Deus e não com o próprio Deus. E isso não funciona, e a frustração aumenta, e o dilema e a tristeza aumenta, e os desconfortos dessa vida aumentam. E então como que é que eu posso solucionar esse problema? Olha, eu não posso, mas Deus pôde. E como que Ele fez isso? Ele fez isso enviando o seu Filho. Ele é o caminho da eternidade. Os ídolos não são, a criação não é, nós não somos, mas Cristo é o caminho para a eternidade. Tudo que Deus fez, Ele fez de forma perfeita e no tempo perfeito. E então tudo que Deus fez inclui também o seu Filho e a obra da redenção. Haveria um dia em que alguém nos ensinaria o caminho da eternidade. E esse dia aconteceu, que foi o dia em que o Senhor enviou o seu próprio Filho. Ou seja, a conexão entre o que Eclesiastes, o pregador, está falando, que tudo a seu tempo é perfeito, que tudo que Deus fez durará eternamente, a conexão é uma conexão direta com a obra de Cristo. Ele está anunciando que há um caminho, há uma solução, há uma resposta para esse anseio deixado pela eternidade no coração do homem, colocada por Deus. E a resposta é Cristo. O que Deus planejou permanece para sempre. A vida que Ele fez é uma vida perfeita, mas a vida sem Ele é uma vida fútil, e uma vida vazia, é vapor. Cruzar todos os seus dias, a tempo de nascer e a tempo de morrer, sem conhecer a Cristo, é cruzar toda a sua vida com um anseio pela eternidade, mas buscando a resposta na porta errada. E no final dos contos isso vai ser uma grande futilidade. Hoje eu quero desafiar você, eu quero convidar você a considerar onde você tem buscado a eternidade, em que lugar você tem batido para encontrá-la. Cada vez que você acha um significado numa música, num filme, numa arte ou em qualquer um desses lugares que te remeta à eternidade, você está encontrando um link de Deus. Mas nenhum desses links pode levar você a Deus, porque o único que pode levá-lo para lá é Jesus Cristo. Então você pode até apreciar música, você pode apreciar teatro, você pode apreciar cinema, você pode apreciar poesia, literatura, você pode apreciar a natureza, você pode apreciar uma vida regalada, você pode comer, você pode beber, você pode se alegrar com todas essas coisas, mas nenhuma delas vai suprir a maior de todas as necessidades do seu coração. E a necessidade de eternidade, essa você só terá o descedentar dela em Cristo Jesus.
E eu preciso dizer isso para as pessoas, porque nós estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas estão vivendo e se deleitando com coisas que são fúteis. Vapor, vento. E aí todo dia elas amanhecem vazias, e elas precisam de mais uma dose dessa droga. Elas trocam o Criador pela criatura. E por isso estão constantemente com fome e com sede. E a resposta está aqui. A resposta é aquilo que o Senhor faz de perfeito. A resposta é que a última frase do versículo 15 diz: Deus fará renovar-se o que se passou. Aquilo que eu não pude ver, aquilo que eu não consegui conectar, aquilo que eu perdi na queda, tudo isso está renovado em Cristo Jesus. E o pregador está olhando para frente, ele está com olhos de esperança olhando para frente e dizer: Deus vai renovar o que nós perdemos. Deus vai reabrir o caminho que nós perdemos, que é o caminho da eternidade. Nós vivemos numa época muito melhor do que a época do pregador Salomão, porque nós já vimos esse caminho sendo reaberto por Cristo Jesus. Nós temos uma vantagem em relação a Ele. Nós podemos dizer: Deus, de fato, Deus renovou aquilo que tinha passado. Tinha passado para nós o caminho da eternidade quando nós caímos, mas Deus restabeleceu esse caminho. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho para o que vocês procuram. Isso que o meu Pai deixou no coração de vocês, eu posso reconectar vocês. É isso que Cristo fez. Ele é a ponte. Nós somos criados para enxergar toda a grandeza de Deus, mas a queda tirou isso de nós. Mas Cristo devolve isso para nós. Se eu encontro em mim, eu quero fazer uma citação de C.S. Lewis para vocês. C.S. Lewis dizia assim: se eu encontro em mim um anseio que experiência nenhuma nesse mundo pode satisfazer, isso só pode significar uma coisa: eu fui criado para outro mundo. Vou repetir. Se eu encontro em mim um anseio, um desejo que experiência nenhuma nesse mundo pode satisfazer, isso só pode significar uma coisa: que eu não fui criado para esse mundo. O mundo para o qual nós somos criados, ele foi destruído pelo pecado. E se você tem anseios que nada nessa terra satisfaz, eu queria que você encarasse isso como uma coisa boa, porque isso significa que você não foi criado para esse mundo em caos, corrompido, destruído, desavergonhado, infame, imoral. Nós somos criados para uma pátria diferente. É por isso que os autores do Novo Testamento, eles dizem que nós somos peregrinos em terra estrangeira, em terra estranha. A nossa pátria não é mais essa. A nossa pátria é uma pátria celestial. Deus colocou a eternidade no seu coração para que você não se iludisse, não se perdesse nesse mundo corrompido debaixo do sol. Deus pôs a eternidade no meio do seu coração para que nós soubéssemos que nós não estamos na nossa terra. Nós estamos num outro lugar, destruído pelo pecado, mas essa não é a nossa terra. Pensar nisso todos os dias, irmãos, é importante para que eu não me iluda com esse mundo. Eu quero encerrar dizendo que é algo quase que agonizante você começar a pensar nisso e começar a avaliar a sua própria vida e a vida das pessoas ao seu redor. Sabe o que nós estamos fazendo 24 horas por dia? Nós estamos fazendo as coisas mais loucas para satisfazer as demandas deste mundo que nós estamos vivendo. Nós negociamos valores cristãos para ficarmos de bem com esse mundo. Nós negociamos até mesmo o nosso bem-estar, a nossa honra, o nosso nome, para adquirir coisas nesse mundo. Nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando para garantir coisas nesse mundo. Nenhuma destas coisas traz satisfação para os anseios da nossa alma, porque nós não somos desse mundo. Nós queremos construir coisas extraordinárias para garantir o futuro dos nossos filhos neste mundo. Isso é um grande absurdo. Nós estamos errados.
E mesmo nós cristãos que estamos dentro de uma igreja, nós estamos errados. Porque no final das contas nós estamos também correndo atrás do vento, como se nós pudéssemos encontrar na próxima esquina ou no próximo mês alguma coisa que vá de fato nos descedentar ou nos reconectar com a eternidade. Não vai acontecer, porque isso só pode acontecer em Cristo. Então, se nós fôssemos bem sensatos, nós estaríamos fazendo exatamente o contrário. Nós estaríamos passando as horas mais preciosas do nosso dia buscando o Senhor e tentando viver mais reconectado com Ele através de Cristo Jesus, do que correr atrás do vento ou das garantias terrenas de uma vida boa. Você não vai ter vida boa aqui. Você não vai ter vida boa aqui. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor colocou uma marca da eternidade no nosso coração. E essa marca nos faz sentir, ó Deus, um anseio por algo que não pode ser encontrado nesse mundo. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Porque não importa onde que o homem esteja, em que país ele viva, a idade que ele tenha, não importa a condição social, econômica, cultural, intelectual, de qualquer que seja o homem sobre essa terra, todos nós sabemos que alguma coisa está errada, porque todos nós temos a eternidade no coração. Ó Deus, nos perdoe por tentar solucionar esse problema com ídolos, e nos afaste disso, ó Deus. Nos faça entender que todas as vezes que a Escritura condena a idolatria, ela não está simplesmente condenando se ajoelhar ou adorar um pedaço de barro, mas ela está condenando todas as tentativas nossas de suprir o anseio pela eternidade com qualquer coisa que não seja o Senhor. Ó Deus, toca profundamente no coração de cada um de nós nesta manhã, ó Deus, para que a gente perceba o quão iludido nós temos vivido com as coisas desse mundo. Que o Senhor nos faça perceber, ó Pai, o quanto entregues nós estamos às demandas dessa terra para a qual nós não fomos criados, que deixou de ser a nossa pátria quando o pecado a corrompeu e corrompeu a nós também. Nos faça, ó Deus, olhar para o Senhor e através do Teu Filho Jesus buscar o único caminho legítimo para voltarmos para Ti, ó Pai. E que nós possamos considerar todos os nossos dias, gastar muito tempo lendo, ouvindo, orando, sentindo o Teu Filho Jesus, porque este é o caminho para a eternidade. Isso vai trazer satisfação para o nosso coração. Isso vai trazer satisfação para o coração dos nossos filhos. Isso, ó Deus, vai trazer de fato alguma coisa que faz sentido para a nossa vida. Ajuda-nos nisso, ó Deus, para que não vivamos tão perdidos quanto temos vivido. E para que possamos também, ó Deus, instruir outros a respeito do caminho da eternidade. Essa que o Senhor pôs no nosso coração, que é um sinal de que fomos feitos pelo Senhor e fomos feitos para o Senhor, e a nossa vida só terá sentido em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essas coisas profundas a respeito do tempo e a respeito de nós e a respeito do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.